Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso Casos de Uso na Real. A partir de agora, a gente vai ver algumas aulas, nessa reta final do curso, que são mais práticas, para a gente ver como que realmente ocorre a modelagem de casos de uso. A gente viu nas aulas anteriores toda a teoria necessária para que a gente possa compreender a melhor forma de se fazer casos de uso, todos os detalhes inerentes a todos os seus elementos, a lógica que a gente pode aplicar aos casos de uso, as regras entre os fluxos e tudo mais. Então, agora a gente vai começar a ver isso acontecendo na prática. Um detalhe importante. Quando a gente lida com modelagem de casos de uso, quando a gente fala modelagem de casos de uso, ok, a gente entende que a gente vai ter, em princípio, diagramas, né? Um ou mais diagramas com seus atores, com seus casos de uso e relacionamentos, e dentro de cada elemento do tipo use case, que são as elipses ou as bolinhas, a gente descreve os cenários dos casos de uso. Entretanto, na prática, isso nem sempre é regra. Por quê? Depende muito do processo de desenvolvimento da empresa. Por exemplo, quando a gente fala de casos de detalhamento de casos de uso, geralmente isso é empregado em empresas que utilizam o caso de uso literalmente como o principal e às vezes único input ou entrada para a construção de software. Por exemplo, o analista de requisitos ou o analista de sistemas, ele faz toda a modelagem de caso de uso, ele detalha cada caso de uso e pega aquele modelo pronto, empacota e passa para o desenvolvedor programar o software. E todo o sistema, em termos de código-fonte, né, de modelo executável, fica amarrado àquele modelo de caso de uso. E aquele modelo de caso de uso vai sendo ajustado, evoluído e etc. Existem empresas que não possuem modelos de processo ou processos de desenvolvimento tão rigorosos, e aí utiliza-se os casos de uso apenas para esboçar ideias, como se fosse brainstorming, né? Baseado em um determinado contexto, a equipe senta e faz, geralmente, apenas o diagrama, nem chega no detalhamento, para colocar ideias de maneira mais visual, utilizando uma linguagem de notação que toda a equipe entenda, e a partir dali, aquilo vira um direcionamento para a equipe de desenvolvimento. Entendeu a diferença entre os dois modelos? Quando a gente fala de esboço de caso de uso, a gente pode utilizar inclusive um papel, pode utilizar um quadro branco e coloca-se ali um determinado modelo, um determinado diagrama e aquilo vira uma ideia, vamos chamar assim, vira um cheiro daquilo que vai ser feito na prática. Em empresas que utilizam com maior rigor o caso de uso no seu processo de desenvolvimento, aí aplica-se o que eu falei anteriormente. Nessa primeira aula, a gente vai ver o caso de uso sendo utilizado como um esboço de ideias. Então, o que a gente vai produzir aqui é uma espécie de brainstorming e isso, hipoteticamente, serviria ou servirá de input para uma equipe de desenvolvimento se orientar, se nortear quanto àquilo que realmente deve ser feito quando o software for construído. Depois vale a pena você dar uma pesquisada. Por exemplo, empresas de governo, empresas públicas, muitas delas nos seus editais de licitação, colocam o processo de desenvolvimento que tem que ser adotado, ou ao menos os artefatos que têm que ser gerados durante o projeto e a construção do software. Muitas delas definem o caso de uso como algo que vai ser seguido à risca, no maior nível de rigor possível. E aí, nesse caso que eu estou dando como exemplo, utiliza-se o caso de uso super detalhado, homologado e etc., para a equipe de desenvolvimento entender aquilo como principal input. Mas no caso aqui a gente vai fazer apenas um esboço, como se estivesse eu e você numa sala de reunião, com algumas ideias na cabeça, baseado em coisas que nós entendemos que têm que ser feitas, e a gente vai fazer um diagrama de casos de uso, inclusive já trazendo alguns conceitos que a gente já estudou. A ferramenta que eu estou utilizando é o Enterprise Architect. Se você observar aqui em cima, é uma versão trial. Você pode baixar a versão trial do Enterprise Architect no site da Spark Systems. Por que eu utilizo o Enterprise Architect? Eu até tenho a versão paga dele. Nesse computador, eu estou usando a trial, que eu estou filmando a aula, estou usando a trial, para você ver que você também pode utilizar. E eu baixei a versão Ultimate, que é a mais completa de recursos. Eu acho que, sem dúvida, é a melhor ferramenta case que nós temos no mercado. Não tenho dúvida nenhuma disso. E é uma ferramenta excelente. Porém, um detalhe importante é, qualquer ferramenta case que tenha recursos para modelagem de casos de uso, dentro do contexto da UML,
A forma de se fazer casos de uso, de se projetar, detalhar, etc., é muito semelhante. Então, não se preocupe em relação à curva de aprendizado. Eu só conheço ferramenta A, não conheço ferramenta B. Geralmente é a mesmíssima coisa. Tá? Eu vou excetuar aí, nessa opinião que eu estou dando, desenvolver casos de uso usando, por exemplo, o Microsoft Word. Aí é uma outra realidade. Como toda ferramenta, a gente tem aqui, ó, ao lado direito, a visão do projeto. É o que a gente chama de model, né? O modelo. Do lado de cá, a gente tem a toolbox, que é a caixinha de ferramentas onde a gente tem disponíveis todos os elementos para o diagrama que nós estamos aqui com ele aberto. Esse diagrama aqui está como class, está vendo? Ó? Class diagram. Então, eu vou excluir, porque não é o diagrama que a gente quer utilizar. Deixa eu baixar aqui. Beleza. Então, sempre que a gente cria um novo diagrama, a gente tem que dar um tipo para ele. Então, por exemplo, aqui nessa ferramenta, eu vou dar um Add Diagram. Vou selecionar aqui o UML Behavioral, que são os diagramas comportamentais da UML. E eu tenho aqui o primeiro, que é o Use Case, ok? Beleza. Ele gerou aqui para a gente um diagrama chamado esboço de caso de uso, que é o nome do meu pacote Py. E aqui ele já tem até o íconezinho do caso de uso. Nesse exemplo que a gente vai falar, imagina que eu e você estamos discutindo sobre pagamento de produtos na loja virtual, ok? Então, imagina que nós dois somos funcionários de uma empresa de e-commerce, a gente está desenvolvendo a primeira versão desse produto, ou a gente está melhorando essa versão, e a gente precisa jogar algumas ideias no contexto do pagamento, para que a gente possa ver como que isso vai ficar na prática, dar uma refinada no diagrama e passar isso para o desenvolvedor responsável ter como norte, né? Ele não vai levar ipsis literis disso aí, não vai levar literalmente o que a gente programar, mas para que ele compreenda melhor o que ele tem que fazer e ter como norte o trabalho dele, ele vai utilizar esse diagrama que a gente vai produzir, tá ok? Aqui a gente tem, como eu já falei, né? A toolbox são todos os elementos disponíveis para que a gente possa usar dentro de um diagrama de caso de uso. Entretanto, como eu também já citei no curso, a UML ela é muito flexível, porque não é uma linguagem de programação, por exemplo, que compila. Então, a gente tem formas e formas aí de mesclar elementos de vários diagramas. Aqui, a gente vai utilizar elementos de diagramas de caso de uso, mas se a gente quiser, ou se a gente precisar, eu posso trazer para dentro de um diagrama desse uma classe, um requisito, uma regra de negócio e outros elementos que não são exatamente de um Use Case Diagram da UML, tá? Mas só para saber. Bom, nós estamos falando sobre pagamento de produtos na loja virtual. A primeira coisa que a gente tem que ter em qualquer diagrama é o quê? Um ator, beleza? Vamos supor que na nossa discussão aqui a gente vai chamar o ator de internauta. Beleza. Eu vou colapsar aqui, dar um zoom para ficar mais fácil. Beleza. Quem que é o internauta? É qualquer cliente que vai entrar na nossa loja virtual e fazer compras. É um diagrama de esboço. Se nós estivéssemos fazendo um diagrama super detalhado, aquele que eu citei como alternativa, talvez o ator internauta não seria o suficiente, porque a gente poderia ter mais de um perfil de ator adentrando a nossa loja virtual, mas isso a gente vai ver mais para frente. Beleza. O que a gente tem que projetar aqui? O processo de compra, como que o comportamento do sistema vai se dar com relação às funcionalidades no processo de compra de produtos na nossa loja virtual. Então, vamos entender aqui, vamos supor, quer dizer, que a primeira coisa que ele vai fazer quando ele vai comprar produtos é adicionar produtos ao carrinho de compra. Então, a gente pode eleger essa funcionalidade em um caso de uso. A gente pode entender que aplica-se ter um caso de uso para a funcionalidade de adicionar produtos a um carrinho de compra. Portanto, vamos trazê-la para o diagrama. Vou chamar esse cara de UC001. Adicionar produtos no carrinho de compra. À medida que essa aula for correndo, a gente vai ver que mudanças vão ocorrer também nesse diagrama, tá? E esse modelo de esboço, quando a gente fala de essa ideia de brainstorm, isso é bem legal, porque quando a gente começa, isso é muito comum na prática, anote isso, quando a gente começa a modelar um determinado pedaço do escopo, a gente vai tendo ideias, a gente vai lembrando de coisas, então a nossa percepção inicial a respeito daquilo muda à medida que a gente vai ampliando. É igual programação. Você tem uma tela para programar. A hora que você bater o olho, leu a especificação, leu o caso de uso e etc., você vai ter uma visão.
À medida que você for implementando, codificando a tela, as suas ideias vão melhorando. Você vai vendo que determinado recurso é inviável tecnicamente, isso vai gerar uma mudança de escopo, ou você vai ver que você tinha pensado em utilizar um recurso, quando for ver vai ter que utilizar outro, dentre outras coisas. Então, é super natural, à medida que a gente está realizando o trabalho de detalhamento ou de diagramação de casos de uso, no contexto de escopo, as coisas irem mudando, tá? E fique esperto com isso, porque esse é um detalhe espetacular. Nunca a primeira visão que você tem, a primeira versão do seu modelo vai ser a versão final. Você vai ter que refletir muito sobre ela, tanto no tempo de projeto, né, enquanto você está fazendo, e depois que estiver pronto também em revisão, tá ok? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, estou à disposição no grupo do Facebook para tirar suas dúvidas, beleza? Bom, então nós supomos aqui que a gente tem o caso de uso 001. Só um detalhe também, as ferramentas Case, o EA, que é o Enterprise Architect, eles têm, é possível a gente configurar o prefixo que a gente utiliza e o sequencial, que nesse caso o prefixo é o C e o sequencial é o 001, para que eles sejam gerados automaticamente. Eu não vou entrar no mérito agora para não complexar o assunto. Ok, então a gente entendeu que o internauta, obviamente que para ele poder fazer compras, ele precisa primeiro de adicionar produtos no carrinho de compra. Então vamos puxar um link aqui. O internauta, ele faz uso desse caso de uso. Beleza? Beleza, não. Aí a gente começa, só dar um zoom aqui para ver. Legal. Aí a gente começa a refletir sobre isso. Olha que legal. Beleza, o adicionar produtos no carrinho de compra. Ok, vamos pensar nos próximos passos. Opa, mas qualquer usuário, qualquer internauta consegue adicionar produtos no carrinho de compra ou apenas usuários / internautas cadastrados no sistema? Aí a gente chega à seguinte conclusão, tem um detalhe, ele tem que ter feito o login primeiro. Beleza, então vamos lá. Vamos criar um outro caso de uso. Vamos chamar ele de caso de uso 002, realizar login na loja virtual. Beleza? Ok, então a gente tem um outro caso de uso aqui. E aí a gente está discutindo, no nosso dia a dia, a gente está pensando ali, tá beleza, então começamos a montar aí a visão nossa desse diagrama. Mas qualquer um pode realizar login ou somente usuários cadastrados? São coisas óbvias. O exemplo aqui é simples, mas a ideia é já ir mostrando para você perguntas que surgem em tempo de modelagem, tá ok? Chegamos à conclusão, vamos supor que, obviamente, apenas usuários cadastrados. Então, a gente primeiro precisa de fazer o cadastro. Vamos criar aqui o C003. Cadastrar internauta na loja virtual. Beleza? Selecionar aqui. Olha que interessante. O internauta poderá usar esse nosso ator todos os 3 casos de uso, certo? Por quê? Se ele não for cadastrado, ele vai se cadastrar na loja virtual. Se ele já for cadastrado, ele realizará login na loja virtual. E se ele já estiver logado, ele poderá adicionar produtos no carrinho de compra, certinho? Deixa eu só mudar aqui o line style. Beleza. Vou dar um zoom menos. Ok, então nós já temos 3 casos de uso para a gente esboçar o nosso cenário. Super legal. Mas observe o seguinte, se ele já estiver logado, ele já vai poder fazer a adição de produtos no carrinho de compra diretamente, não vai? Só que se ele não tiver e ele tentar, o sistema já vai detectar que ele precisa de fazer o login, não vai? Beleza. Então a gente tem uma relação entre esses 2 casos de uso aqui. De que tipo... Qual é o tipo de relacionamento entre ambos? Vamos voltar lá no include e no extends, beleza? Se num caso de uso, através dele, sempre, conforme o fluxo principal, sempre haverá o consumo ou uso de um outro caso de uso, essa relação caracteriza-se como include. Se apenas eventualmente isso acontecer, se for uma possibilidade que, conforme regras, ocorrerá ou não, então é uma extensão. Nesse caso, adicionar produtos no carrinho de compra vai ter que verificar se o usuário está logado ou não, conforme o nosso exemplo aqui, tá certo? Vamos supor que é isso mesmo, conforme o nosso exemplo. Logo, ele pode tentar adicionar, o sistema detecta que ele não está logado e joga ele para realizar login.
tá certo? Qual é o tipo de relacionamento? Nesse caso, é uma extensão. E o relacionamento de extensão, que é o extends, ele sempre é do estendido para o extensor. Assim fica. E conforme a gente está vendo aqui, ele coloca o estereótipo extends. Legal. Um outro detalhe importante. Quando ele vai fazer o login no sistema, ele pode não ser cadastrado, como a gente falou antes. O sistema pode detectar que aquele usuário não existe. Se aquele usuário não existe, ele pode, inclusive, jogá-lo para a tela de cadastro. Concorda? Beleza. Se isso pode ocorrer, podemos entender, então, que aqui a gente tem outro relacionamento. De qual tipo? Extensão também. Porque imagina que no fluxo principal do caso de uso 002, realizar login na loja virtual, ele verificou que o usuário realmente é válido. Então, ele vai redirecionar novamente para a adição de produtos no carrinho. Se não, ele vai jogar ele para a tela de cadastro, conforme o escopo que a gente está, em termos de brainstorming, aqui discutindo. Então, nós teríamos uma outra extensão aqui também. Ok? Melhorar aqui, beleza. Tá certo. Então, a gente, a grosso modo, né, porque a gente vai rever ainda, a gente já tem todo o cenário. Beleza. Então, a parte de autorização e autenticação, vamos chamar assim, a gente viu, e ele já adicionou produtos no carrinho. Depois que ele adiciona produtos no carrinho, ele pode ir empilhando produtos naquele carrinho, mas em algum momento ele fará o processo de pagamento, supondo que ele não vai abandonar o carrinho. Existe muito abandono de carrinho em e-commerce, e isso é um dos grandes desafios aí para quem trabalha na área, que é recuperar essas compras. Mas vamos pensar se a gente vai tratar isso mais à frente, beleza? Nesse exemplo dessa aula. Opa. Ok. Então, depois que ele adicionou os produtos no carrinho, agora a gente vai fazer o processo de compra ou de pagamento. Então, a gente tem que ter um outro caso de uso para isso. Vou chamar ele de UC 004. Realizar pagamento de produtos. Beleza. Observe o seguinte, nesse caso aqui, o realizar pagamento de produtos é um caso de uso em que o internauta, que é o nosso ator, não consegue acessar diretamente. Por quê? Primeiro, ele precisa de fazer a adição de produtos no carrinho. Somente depois que ele faz a adição é que ele vai conseguir realizar o pagamento, certo? Então, não tem um acesso direto do internauta para esse caso de uso C004. Quem faz a adição dele no contexto de negócio, quem realiza esse caso de uso é outro caso de uso, que é o adicionar produto no carrinho de compra. Então, a gente vai ter aqui uma relação entre os dois. Qual relação que é essa? Nesse caso, a gente tem duas opções. A primeira é, ele vai fazer a realização de pagamento de produtos. A segunda é, ele pode abandonar o carrinho, dar logoff ou não, fechar o browser, dentre outras coisas. Vamos considerar que no fluxo principal de adicionar carrinho no produto de compra, ele sempre considera que ele vai realizar o pagamento, mas ele pode realizar o abandono. Se no fluxo principal de adicionar produtos no carrinho de compra, ele sempre vai chegar até aqui, nós temos um relacionamento de include ou de inclusão, onde o caso de uso 001 faz o include no caso de uso 004. Tá certo? Vamos salvar aqui. Beleza. Mas ele pode abandonar o carrinho também. E vamos supor que na nossa discussão aqui, conforme o que a gente alinhou com o usuário, o sistema vai ter alguma abordagem para tentar recuperar